Meus amores, a tragédia da escola em Suzano, na manhã de quarta-feira, mexeu não só com o Brasil, mas com o mundo todo, né? Foram 2 jovens, um de 17 e um de 25 anos, que entraram numa escola e mataram 8 pessoas, e depois se mataram. Mas será que existe um culpado disso? Pesquisadores deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância, que agora está atingindo proporções epidêmicas. Eu convidei a Daniele Costellini Simões, que é psicóloga, para bater um papo com a gente sobre isso, para a gente entender um pouquinho o perfil dos agressores, enfim. A gente ficou muito sensibilizado com essa história. Tudo bem, Dani? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Fer, boa tarde, pessoal. Um prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu. Dani, existe um culpado disso? Foi o jogo, porque eles eram viciados em jogos de violência, né? Sim. Foi o jogo, foi a educação, a culpa é dos pais que não souberam educar. Tem um culpado? Bom, eu acho que diante de circunstâncias como essa, é muito comum que a população tenda a procurar um culpado ou a encontrar um responsável específico, né? E eu vi que tem alguns temas que estão mais em alta, por exemplo, a questão do bullying, a questão da influência dos jogos, né? Ou pais dependentes químicos, mas o que a gente precisa pensar de tudo isso? Que o comportamento, ele é multideterminado. Então, o que isso quer dizer? Que o nosso comportamento é determinado por vários fatores. E um fator sozinho não poderia produzir um evento como esse que a gente viu. Então, a gente precisa, sim, prestar atenção em todas essas coisas que a gente comentou, né? Todos esses elementos, mas não atribuir a causa a um elemento específico. Então, o que a gente tem que ver? Qual que era a história de vida desses meninos? Qual que era o contexto atual? Quem eram as influências? E daí, se a gente olhar esse contexto com todos esses elementos dos jogos, do bullying, né, da família, uma família desestruturada, aí sim a gente consegue formar uma análise melhor sobre o que realmente controlou o comportamento deles. Gente, entendam, a gente não está aqui defendendo esses 2 jovens, sim, né, Dani? A gente só está olhando sobre uma outra perspectiva. Sim. Né? Dá pra gente traçar o perfil desses atiradores? O que a gente pode dizer do perfil deles, você como psicóloga, Dani? A gente ainda não tem todas as informações sobre os meninos, mas alguns pontos que chamam bastante atenção. Por exemplo, que um deles, a família notou um isolamento social. Então, ele já estava bastante tempo ali retraído, sem muitos relacionamentos saudáveis. Então, isso é um ponto, né, que pode ser um alarme mesmo, que pode ser uma suspeita de que, alguma coisa parece que está errado. E o outro menino parece que ele já vinha de uma família com uma estrutura totalmente... Abandonado pelos pais, sim, né? Se eu não me engano, é o de 17 anos, né? o mais novinho. Que foi abandonado pelos pais, era criado pela avó, e a avó tinha morrido há pouco tempo. Então, uma mãe com dependência química, e o que a gente pensa disso? Que tipo de referência que esse menino tinha, né? Será que ao longo da vida ele foi ensinado a lidar com problemas sem ser com violência? Ele sabia outras formas, né, de lidar com todas essas situações? Então, nos 2 casos, apesar de parecerem ser perfis diferentes, os 2 casos tinham alguns pontos que já chamavam a atenção, né? Muito interesse por conteúdos violentos, né? Eles estavam envolvidos em grupos que apoiavam esse tipo de ataque. Então, parece que eles estavam envolvidos ali num meio que estava o tempo todo incentivando mesmo essa conduta. Você acha que se um pai ou os pais deles, ou os avós, né, no caso do menino de 17 anos, percebesse e buscasse ajuda nessa altura do campeonato, conseguiriam reverter esse quadro? É uma pergunta difícil, né? Será que a gente realmente conseguiria reverter? Mas alguns sinais apontam que realmente o jovem está emocionalmente fragilizado. Então, eles estavam no limite da fragilidade, eu acho, né? Porque para atirar contra a própria vida, a pessoa tem que estar no limite, tem que estar no fundo do poço. É uma verdade. Sim. Né? Como que os pais podem
identificar um comportamento diferente nos filhos e ficarem mais atentos, Dani? Essa é uma pergunta bem importante, porque muitas vezes os pais não sabem como que os filhos estão lidando com as situações, não sabem quem que são os grupos que influenciam os filhos. Então, alguns sinais, por exemplo, isolamento social, mudança de apetite, relacionamentos que não são saudáveis, são sinais de que algo está errado. Ficar muito tempo trancado no quarto? Sim. Tipo, então, no final de semana não sai pra rua, fica o final de semana inteiro trancado no quarto. Sim, até é legal a gente pensar nesse sentido de que, às vezes, alguns pais estão pensando, nossa, meu filho fica muito tempo no quarto, será que ele, então, está passando por isso? Então, assim, a gente tem que conseguir separar as coisas, né? E entender que esses meninos, parece que eles estavam muito envolvidos em vários aspectos da vida deles nesse sentido. E pensando nesses sinais que chamam a atenção, o que os pais podem, então, prestar atenção, né? Para perceber se o filho precisa de ajuda. Como que meu filho geralmente lida com os problemas? Quando ele tem uma situação difícil de resolver, será que ele enfrenta com violência? Ou eu vejo que ele sabe resolver de outra forma, ele sabe lidar com os sentimentos de uma forma mais saudável. Então, sempre que os pais começam a identificar, né, que os filhos estão nesse caminho de sempre resolver as coisas com violência, não conseguir expor os sentimentos, né, se envolver em muitas confusões, então pode ser um indicativo de que esse jovem precise de ajuda. E por isso que é importante ter sempre essa interação com a escola, porque a escola é uma fonte de informações. Eles podem contar para os pais como que o filho está lidando na sala, com o professor, com os colegas, com as provas, porque, né? Porque às vezes o jovem, ele não fala, né? Os pais perguntam, tá tudo bem, filho? Tá, mãe, tá. E na escola, tá tudo bem? Tá tudo bem. É assim, né? Então, eu acho importante isso que você falou, dos pais estarem conectados, né, com a escola. Uma coisa futura, uma tragédia dessa não acontecer, né? A gente tem que olhar mais para os nossos jovens e cuidar mais deles. Foi isso que eu falei ontem aqui no programa. E como que a gente lida com essa questão do uso assim, indiscriminado, do uso 24 horas dos jogos? Eu acho que principalmente depois dessa situação, os pais estão bem assustados, né? Então eu vi gente falando, não, a gente vai ter que tirar todos os jogos, a gente vai ter que tirar o videogame, tirar a internet de casa. Não pode radicalizar não também, pode né, radicalizar, porque é como a gente estava falando antes, um jogo só não pode produzir um evento desse tamanho, né? Entendi. Isso é importante os pais saberem. Então, eu acho que uma das coisas que os pais podem fazer é ver qual que é a faixa etária que aquele jogo é indicado. Muitas vezes as crianças estão jogando jogos para adolescentes ou para um conteúdo para maior de idade, então isso não é saudável. E uma outra questão, é muito comum que os jovens joguem esses jogos, né? Então como que a gente vai fazer para identificar se é problemático ou se é normal, se é porque está todo mundo fazendo que eles estão assim? Então os pais podem avaliar se o filho está com interesse restrito nesse assunto. Então se os pais percebem que o filho só vê filme com violência, jogos com violência, vídeos com violência, tudo envolvendo esse conteúdo com agressividade, aí a gente pode pensar, nossa, então parece que alguma coisa está acontecendo, mas não que porque ele está jogando... ele joga um joguinho, mas não tem esses outros fatores, né? Que você está falando que é uma série de fatores para chegar ao ponto que esses jovens chegaram de fazer essa atrocidade, né? Então não se desespera aí não, viu, minha linda? Se seu filho está jogando um jogo de violência, calma. Tem que observar tudo isso que a Dani está falando, né, Dani? E assim, o que a gente sabe pela psicologia é que o ser humano aprende por imitação. Então a gente pode reproduzir coisas que a gente vê o outro fazendo. E parece que nesse caso, o jogo foi só um dos modelos que eles imitaram. Poderia ter sido outro jogo, poderia ter sido um filme, poderia ter sido os próprios eventos que aconteceram antes, né, desse tipo de massacre. Eles pesquisaram sobre esses eventos, né, eu estava lendo sobre isso, eles pesquisaram sobre esses eventos, né, então foi realmente uma série de fatores, né, não foi somente o jogo. Né? Então, nós não precisamos agora nos precipitar e atribuir toda a culpa aos jogos, porque também seria uma análise incompleta. Perfeito, Dani. Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Fiquem atentos aos nossos jovens, aos seus filhos. Obrigada. Eu que agradeço.